Oi pessoal, o meu nome é Flávia e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a minha história com os estudos. E como foi que eu comecei nessa partezinha de gostar de estudar e fazer uns resuminhos, né? Então, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, por onde vamos começar? Bom, basicamente, quando eu era na época da escola, eu ainda tenho, né, um certo probleminha de dislexia. Eu era muito ruim, ainda sou um pouco ruim, né? Graças a Deus eu melhorei isso. Na parte de leitura, eu começava a ler e não entendia direito as coisas que eu lia. E isso era muito ruim, principalmente quando era as matérias de história. Porque eu começava a ler e eu fazia... Que é isso que eu tô lendo? Eu não entendia nada. Eu começava a ler e em menos de 5 minutos, pronto. Esqueci o que eu tava lendo. Aí tinha que ler de novo. Ficava nessa. Lia, esquecia, lia, esquecia, lia, esquecia. Eu ficava, minha gente, tá difícil. Pra aprender era bem chato. Muito chato. Principalmente com essa parte que você lê e não entende o que você lê. Era muito, muito, muito chato. E assim, como toda mãe, toda família, né, deseja que seu filho aprenda as matérias. E quando não sabe, quando não consegue ensinar, o que é que eles fazem? Colocam em cursinho. Em cursos. Minha gente, a quantidade de curso que tem para ensinar o povo é incrível. E bom, eu fiz curso. Muitos cursos. Até demais. E era bem complicado, porque principalmente eu não tinha descanso. Por quê? Dia de terça e quinta, se eu não me engano, isso foi no segundo ano, foi no terceiro ano, foi um desses anos aí de ensino médio. Chegava dia de terça e quinta, a gente tinha aula à tarde. Ou seja, de 7 e pouca da manhã, era 7 e pouca, eu não lembro direito, até umas 11h40, uma coisa assim, a gente tinha aula. Aí tinha o horário do almoço, que a gente ia lá, lanchava, comia, minha gente, pelo amor de Deus. A gente chega a sair assim, pós-almoço, sabe aquele cansaço pós-almoço. Agora imagina você, no cansaço pós-almoço, estudar. Pronto. Todos os alunos entravam na sala e tava lá assim. O professor começava a falar, a pessoa tava assim. Aí tinha gente que já tava assim já. A baba assim, escorrendo, dormindo. E era muito difícil estudar. E assim, imagina, a pessoa já tem problema de aprender e ainda tá com sono. Imagina juntar os dois juntos. Complicado. E ia, né? Até 6 horas da noite. A gente terminava de 6 horas da noite. Isso o povo acha que ajuda, né? Aos alunos a aprenderem, mas na verdade meio que dificulta, né? Porque os alunos já não aguentam mais estudar, já não aguentam olhar pra cara do professor, já não aguentam olhar pro livro, dá vontade de pegar o livro, tacar longe, pegar o caderno e rasgar, mas enfim, né? Vamos com calma. E assim era, gente. E quando era dia de segunda, quarta e sexta, eu tinha curso. Ou seja, eu saía da escola, comprava qualquer coisa na rua, porque não tinha tempo de almoçar, e ia comendo pro curso. E ficava no curso até 6 horas da noite. Ou seja, todo dia, praticamente, de segunda a sexta, eu chegava em casa umas 7 horas, 8 horas da noite. Agora imagina, vamos dizer assim, pré-adolescente, né? Pré-adolescente, chegar em casa, depois de estudar 30 mil coisas, com aquela paciência perfeita. Só que não, né, de adolescente, mas... Enfim. Chega em casa, já não aguenta mais. Surta. Não quer mais saber.
E eu chegava assim, tipo, muito cansada mesmo. E quando era dia de sábado e domingo, eu acho que eu era meio doida. Eu acho que eu não... Ainda não sou, né? Mas, assim, eu acho que eu era pior, porque eu chegava dia de sábado e domingo, eu não saía de casa, né? Eu sempre fui muito reservada, não tinha muitos amigos. E, assim, aquele famoso Forever Alone. Mas, enfim, chegava dia de final de semana, eu pegava todos os livros que eu tinha da escola. Todos, né? Um exemplo aqui, só esse aqui era de matemática. Aí vocês imaginam, né? Essa finura. Pronto, eu pegava todos os livros, botava assim na mesinha que eu estudava, fazia chegar uma montanha assim de livros gigantes. E eu começava a estudar. Eu parecia uma doida. Eu pegava o livro, botava, começava a ler e grifar. Aquele famoso, vamos grifar o mais importante. Aí eu começava a grifar. Tum, tum, tum. Quando chegava, meia hora depois, quando eu ia ver o livro, o livro parecia que eu tinha mergulhado no marca-texto. Porque assim, pra mim, que eu não conseguia entender, que eu não conseguia ler direito, que eu não conseguia entender o que eu estava lendo, tudo aquilo era importante. Por quê? Porque eu não conseguia ler. Eu não conseguia entender. Então, vamos grifar que a gente aprende. Aí eu começava a grifar tudinho. Isso era a minha mente na época. E assim, não deu certo, porque eu nunca consegui aprender. Aí eu comecei a ficar muito desmotivada a estudar. Principalmente as cadeiras que a gente tinha que ler muito, tinha que prestar muita atenção. Eu já não era muito boa em prestar atenção, né? E assim, era difícil pra mim, porque eu queria prestar atenção. Eu queria sentar, ser aquela pessoa muito estudiosa, em que eu sentava e começava a assistir aula. Tinha tanta gente assim na minha turma. Tinha gente muito inteligente que eu ficava, minha gente, eu quero ser essa pessoa. A pessoa se sentava, assistia a aula, debatia com o professor. Eu fazia assim, eu quero ser assim. Quem nunca, né? Quem nunca tem um colega de escola, de faculdade, que é muito estudioso, você quer ser que nem essa pessoa? Pronto. Eu tava assim. Eu fazia, poxa, eu queria tanto saber assim, eu queria tanto gostar, tanto de estudar assim. Mas eu estudava por meio que a obrigação, que era muito chato. E muito desmotivador. Aí tinha muita gente inteligente. Eu fazia assim, meu Cristo. Meu sonho era pegar um livro e ler um livro. Tipo, sem ser de escola mesmo. Era ler um livro normal. Eu olhava o livro e fazia, tudo bom, querido? Hoje não rola, não. Eu não conseguia. Eu ficava, desisto. Ah, não aguento, não consigo mais ler, não vou ler. E pronto. E assim, tem pessoas muito inteligentes ao seu lado, você se sente meio burrinha, né? Mas enfim, tinha um menino que eu achava incrível. Ele era maravilhoso em física, em matemática. Eu fazia assim. Era assim. Teve um momento em que ele meio que conversou com o professor porque ele resolveu uma questão de física por uma fórmula e por um método que ele mesmo tinha criado. E ele foi mostrar ao professor. A professora ficou assim, mas não, você tem que explicar por fórmulas matemáticas, por fórmulas de não sei o quê, como você chegou a isso. Aí o menino, não, porque a gente pega isso, faz isso, multiplica isso, divide isso, faz isso. E eu fiquei assim. Sério, minha reação foi essa. Eu fiquei tipo, Cristo amado. Quem é você, querido? O que é que você tá fazendo na escola? Vai logo pra faculdade. E era muito incrível. E eu, né, lá olhando fazia, tá difícil. E assim foi. E chegou um momento em que, como eu não me dava bem, assim, né, eu me dava bem, mas não tinha aquelas amizades muito boas, não tinha muitos amigos. Eu tinha uns coleguinhas quando chegou no primeiro, segundo, terceiro ano, mais ou menos, pela oitava série, assim, eu consegui fazer umas amizades. Mas antes disso, era complicado, porque assim, né, a gordinha da turma. Ah, vocês já sabem, né? O que isso vai levar, né? Isso mesmo, a bullying.
E eu sofria muito bullying. Principalmente de uma certa pessoazinha, que eu não vou dizer o nome, não vou citar, e logo depois essa pessoa saiu. Aí logo depois entrou outro, ou seja, saiu um, entrou outro, não tinha todo nada. E assim, era incrível, porque quando chegava na época de almoço, de lanche que a gente tinha, eu não lanchava, eu tinha um cantinho próprio na diretoria pra ficar sentada do lado da diretora, ou então da coordenação, ou então da psicóloga. Eu ficava, tinha já o meu cantinho ali sentado, na cadeirinha assim. Só faltava botar meu nome, Flávia. E eu ficava sentada lá. E assim, pra mim era até de boas, porque assim, eu não tinha muitos amigos, eu era aquela pessoa que era considerada que brigava sempre. E assim, eu brigava muito, principalmente por essa parte do bullying e tudo mais. Eu fazia, vou ficar aqui mesmo, ficava. E por incrível que pareça, apesar de eu não gostar das outras, de ler, apesar de eu não gostar de ler livros e ter essa dificuldade de leitura, eu era boa em matemática. E assim, uma coisa que era muito estranha, e que eu ainda faço de vez em quando, é para descansar. Eu pegava um livro de matemática e começava a resolver cálculos. Minha gente, eu pegava este livrinho aqui, em que eu fazia curso também de matemática, porque chegou uma época minha em que eu não conseguia mais nem entender matemática, que era a parte de volume, massa, aquelas coisas, sabe? Eu não entendia direito como fazia. Eu começava a fazer curso. E eu gostava do curso. Porque era matemática. E eu gostava de matemática. Eu podia não estar entendendo nada. Eu poderia tirar 0 nas provas. Eu nunca teria zero em matemática, mas enfim. Eu poderia tirar nota baixa na matéria. Mas eu gostava. O que era muito estranho. E eu ficava, não vou desistir, vou continuar e fazia. E assim, eu pegava esse livrozinho maravilhoso, muito grossinho, e eu começava a resolver cálculos. Eu pegava ele, abria e fazia, vamos resolver. E começava a resolver. Isso era uma forma minha de me acalmar. O que é muito estranho. Mas era o que me acalmava. E assim, eu começava a fazer cálculos de matemática. Eu fazia, tá de boa. Eu não tô entendendo nada. Mas tá de boa. Eu ia pro curso, fazia, era muito bom. E assim, outra coisa que eu gostava de fazer muito era biologia. Ai, meu Deus, minha paixão. E assim, eu gostava muito, muito, muito de biologia. Eu pegava os livros e ficava lendo. Lendo. E era meio chato porque assim, quando chega no primeiro, segundo, terceiro ano, o que os pais mais querem é que o seu filho, filha, independente do que seja, tenha em mente o que eles vão ser, não é verdade? E assim, para uma pessoa que não sabia direito o que fazer, era complicado, porque eu não sabia o que eu queria ser. Eu gostava de matemática. Gostava de biologia. E agora, o que é que eu faço da vida? Eu não me dou bem lendo muita coisa. Por quê? Porque eu não gostava de história. Eu era péssima em história. Português nem se fala. E eu peguei aquela famosa época em que teve a troca ortográfica. A gente teve que meio que aprender tudo de novo. Foi um saco. Mas enfim. E assim foi. E assim eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu não sei o que é que eu faço da minha vida. E agora? Aí eu peguei e fiz. Eu vou. Acho que eu vou fazer biologia. Aí eu fiz biologia. Fiz biologia. E no início era muito chato. Por quê? Porque eu ainda continuava com aquela minha dificuldade de leitura. Era muito ruim. E eu fiquei, poxa, e agora? E eu começava a tentar resolver, tentar fazer uns resumos, tentar fazer uma coisa e tentar prestar muita atenção. Aí foi quando eu aprendi que eu não era uma pessoa de... Como é que eu posso dizer? De ler. Assim, visual. Eu não era uma pessoa muito visual. O meu era mais auditivo. E assim, eu escutando os professores falando, eu aprendia. E eu lendo, eu não aprendia. Aí o que é que eu fazia? Eu me reunia com os meus amigos, a gente começava a estudar a matéria. E eles começavam a dizer, não, isso daqui acontece isso. E eu ficava assim, eu estou entendendo.
eu estou entendendo. Aí foi quando eu aprendi que eu aprendo escutando os outros. E foi bem interessante, porque eu comecei a perceber como eu poderia estudar. Assistindo videoaula, conversando comigo, debatendo isso, aquilo, outro, pronto. Foi assim que eu aprendi. E depois terminei biologia, fiz pós-graduação em microbiologia e segui para psicologia, que é o que eu estou fazendo agora. E assim, é muito bom, porque agora eu já tenho noção do que eu posso estudar, como eu posso estudar, e fazendo os resumos me ajudou bastante, porque eu comecei a perceber que eu consigo ler. Eu, depois de vários anos, milhares de anos, eu aprendi que eu consigo ler. E consigo fazer resumos dessas coisas que eu estou lendo. E eu percebi que, eu consigo? Meu Deus, eu consigo, depois de tantos anos eu consigo. Ou seja, pessoal, se vocês não estão conseguindo estudar, se vocês não estão conseguindo fazer as coisas, possa ser que o método que você esteja utilizando naquele momento não seja o adequado para você. Como era o meu caso, eu não conseguia aprender lendo, mas eu conseguia aprender escutando. E assim, isso facilita bastante quando você sabe como é a forma que você estuda, a forma que você aprende. E aquilo lhe motiva. E no meu caso, como eu gostava de ler biologia, era a única coisa que eu conseguia ler, entender pelo menos um pouco, seguir para essa área. E acho que aos poucos eu comecei a perceber que eu consigo fazer as coisas. Então assim, pessoal, não desistam. Descubram qual é a sua forma de estudo. Se você é auditivo, se você é visual, se você só aprende anotando, se você só aprende escutando, se você só aprende inúmeras formas de você perceber como é a forma que você realmente estuda. E assim, isso ajuda bastante. E aquele negócio, não desista. Vai ser difícil? Vai. No início, você não vai saber o que você tá fazendo? Vai. Vai ter momentos em que você quer pegar os livros, tacar pela janela, tacar no mar, tacar no fogo, rasgar o caderno. Chegar na hora da prova, ler, não entender nada, aí você vai estar na hora assim, tipo... Vai querer chorar, vai querer rasgar a prova. Vai ter. Não vou dizer que não vai ter, porque vai ter. Possa ser que não tenha, né? Mas vai ter momentos em que você não vai estar com cabeça para estudar. Vai ter momentos em que você não vai querer olhar mais para a cara daquilo. Mas não desista. Possa ser que naquele dia você não esteja bem. Naquela semana, naquele mês, naquele ano. Mas assim, entenda que futuramente você vai aprender como você funciona. Você vai aprender como é a sua forma de estudar. E assim, no meu caso, foi os resumos. Eu aprendi que eu consigo fazer resumos. Eu passei alguns dias sem fazer os resumos e postar no Instagram, porque foi a minha semana de prova. E assim que eu voltei a fazer, eu fiquei, eu não sei mais fazer resumo. Eu pensei comigo, eu não sei mais fazer resumo. Só porque eu passei aquela semana sem fazer. Aí eu parei e fiz, vou ler aqui. Aí eu comecei a ler e fiz, não, eu consigo fazer resumo. Eu ainda consigo. Então, pessoal, não desistam. Sério. Sendo sincera, não desistam. Descubra a forma que vocês estudam direitinho, que vocês aprendem e desenvolva aquilo. Desenvolva. Teve gente que chegou pra mim uma vez, uma menina chegou desesperada porque a gente tava fazendo fisioterapia e ela chegou dizendo, eu não aguento mais estudar. Porque meus pais acham que eu devo estudar assim, assim, assim. Dia de hoje eu tenho um curso disso, tenho um curso daquilo, amanhã eu tenho isso. Ou seja, não tinha hora de descanso pra pessoa. A pessoa ficava naquele método de ensino e ficava naquela forma sem conseguir descansar. Aí eu fiz, não, eu era assim também. Aí eu fiz isso. Eu comecei a dizer a ela como eu me desenvolvi. E disse assim pra ela, descubra qual é a sua maneira de ensino, qual é a sua maneira de aprender. E ela fez. E graças a Deus deu tudo certo. Então, é isso, pessoal. Até semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. E se vocês querem dar uma olhada nesses resumos que eu falei, tá lá no meu Insta, @resumos de montão. Então, até mais, pessoal. Bom resto de fim de semana pra vocês. E tchau!